Ele é formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Empresarial. Foi executivo da Law Partners América Latina e diretor de Marketing e Comunicação Corporativa da Star Media. Em Brasília, foi assessor de marketing da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável pelos principais projetos de internet do governo federal. E foi consultor do International Trade Center, agência de cooperação do Sistema ONU em Genebra, bem como do Sebrae e Softex. Também atuou como conselheiro da Aliança Pro Modernização Logística do Comércio Exterior, fundou a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a Câmara ENET, e é autor de livros e estudos sobre internet e tecnologia. O Arena Livre tem o prazer em receber Cid Torquato, secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Ele que acaba de lançar o livro Empreendedorismo Sem Fronteiras, um excelente caminho para pessoas com deficiência, em parceria com Fernando Dolabella, pela editora Alta Books. Vamos falar sobre as oportunidades para essa parcela da população. Comigo na bancada, o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, e o deputado Marcos Damasio, do PR. Bem-vindos, deputados, ao Arena Livre. Muito bem-vindo, Cid Torquato. Eu queria que, antes de mais nada, você falasse do livro, dessa experiência de dialogar com essa parcela da população, mais do que isso, com toda a sociedade, para a gente perceber a questão dos limites. Eu vejo, inclusive, me peço, por favor, deputado, na abertura do livro, o ex-presidente da Fiesp, Horácio Laffer Piva, um empresário, ele diz assim, que se algo se encontra à vontade no Brasil são os paradoxos. País gigante, cheio de oportunidades, povo que também lida com a diversidade, o mercado de consumo com potencial enorme, alegria e criatividade. Por outro lado, sociedade por demais conivente, economia aquém das necessidades, política torta e um recorrente patinar, já que temos tantos diagnósticos e tão poucas ações. Para quem esse livro se dirige? Para que parcela? Dos brasileiros empreendedores ou aqueles que estão aí no imobilismo? Na apatia, perdão. Bem-vindo, Cid. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite e pela presença dos deputados amigos de Mogi das Cruzes. Por acaso, além de tudo que você falou, eu sou de Mogi das Cruzes, com muito orgulho, e é um prazer aqui tê-los nesse momento tão importante. Essa questão, Jorge, da pessoa com deficiência é ainda uma questão muito polêmica no Brasil. Ainda se dá muito pouca atenção a essa parcela da população. E o passivo que nós temos em termos sociais, em termos humanos, em termos de desenvolvimento, em termos de oportunidades, em termos de acessibilidade física, comunicacional, ainda é enorme. O preconceito graça. Então, eu digo que nós temos que tratar essa parcela da população com especial atenção. Por quê? Deputados, é o único segmento da sociedade, podemos pensar em qualquer minoria, maioria ou qualquer outro segmento da sociedade, é o único segmento que é impedido fisicamente de exercer seus direitos. As pessoas ainda não conseguem chegar, muitas vezes não conseguem sair de casa. Quando saem de casa não conseguem, apesar dos avanços recentes, andar nas calçadas, pegar um ônibus, um trem, embora aqui em São Paulo o metrô seja 100% acessível e os trens estejam num caminho rápido para se tornar acessíveis também. Quando chegam no local, eles não conseguem entrar por falta de acessibilidade arquitetônica, ou seja, o segmento impedido de exercer seus direitos, um segmento que ficou escondido, segregado pela sociedade durante séculos. Faz, sei lá, um pouco mais de 50 anos, principalmente depois da Segunda Guerra, isso a gente fala um pouco no livro, que as coisas começaram a mudar. Em São Paulo, as coisas começaram a mudar de fato há cerca de 10 anos, quando o então prefeito José Serra criou a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Depois, em 2008,
como governador do Estado, ele criou a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, reconhecendo a necessidade de uma atenção especial a esse segmento. Esse livro vai nessa linha, uma atenção especial. Por quê? Empreendedorismo não tem raça, cor, ou condição física. Ele serve para todo mundo. Um livro de empreendedorismo genérico serve para qualquer segmento da sociedade. Por que fazer um livro sobre empreendedorismo e deficiência? Principalmente para dizer para esse segmento, para as pessoas com deficiência, abram o olho, existe essa oportunidade, né, essa oportunidade de negócio, de empreender, de fazer negócio, e você pode. Jorge, eu acho que a principal mensagem desse livro é dizer para esse segmento tão sofrido ainda, você pode empreender. E deve olhar com carinho esse caminho como uma grande opção de trabalho e renda. Sim. Deputado Luiz Carlos Gondim, bem-vindo ao Arena Livre, sua primeira intervenção. Pois é, eu fico muito contente aqui ao lado do Marcos Damasio e do meu amigo Cid Torquato. E, Jorge, realmente a gente falar de um livro sobre empreendedorismo sem fronteiras, que é o livro lançado pelo Cid, faz com que a gente dê mais atenção a essa lei das cotas, a gente dê mais atenção ao direito de ir e vir das pessoas com deficiências, que falta muito. Isso, desde que eu estou aqui como deputado, eu estou agora no 5º mandato, a gente vem lutando em cima disso. Tem a Celinha, que é uma deputada espetacular, é uma pessoa que é cadeirante. Nós temos aí outros deputados que vieram aqui com alguma deficiência, e no Brasil não se quer fazer tocar de que nós temos aí de 10% a 14% de deficientes, ou que nasceram ou que adquiriram. Sim. Então o que acontece? Nós temos que ver e permitir esse direito de ir e vir para essas pessoas. Então o Cid foi muito feliz no tema do livro, e eu acredito o seguinte, que as pessoas a cada dia que passa vão se conscientizar mais. Nós realmente precisamos que o cadeirante tenha direito a ônibus, a trem, a metrô, tenha direito de caminhar nas suas calçadas, tá? Descer e subir nas suas calçadas. Então é muito importante isso aí. Às vezes você está numa viagem, como eu já fiz uma viagem com o filho, se Deus quiser eu vou fazer com o neto, para os Estados Unidos, para um parque dos Estados Unidos, e você vê toda aquela preparação, a quantidade de cadeirantes que frequentam o parque e que fazem, às vezes, as coisas que as pessoas não cadeirantes fazem. Então, eu acho que essa cota nós temos que valorizar nas empresas, nós temos que valorizar esse trabalho e, principalmente, conscientizar. Eu acho que o termo certo aqui vem nessa linha de conscientizar. Eu acho que é isso que o Cid está chamando a atenção, de que uma pessoa com deficiência pode realmente ser um cientista, uma pessoa que possa dar uma parcela muito grande de si para a sociedade. Cid, o seu comentário, mas antes só para lembrar, está na página 108 do livro, deputado Gondim, que a principal barreira hoje são as calçadas. Poucas cidades têm políticas eficazes para tornar o espaço urbano acessível. Isso, Cid? Com certeza. O deputado Gondim tocou em pontos extremamente importantes, né? De novo, o que a gente quer com esse livro? Primeiro, eu quis fazer um livro com o Fernando Dolabella. Foi uma grande oportunidade. Conheci o Fernando Dolabella, que é um maior best-seller de empreendedorismo do Brasil. Ele escreveu um livro que muita gente leu, é livro de cabeceira de empreendedores, que é O Segredo de Luiza, e já vendeu 600 mil exemplares. Ele foi adotado em faculdades, e é uma grande referência hoje no setor. E não adianta só escrever livro, a gente tem que escrever livro e vender livro. Então foi uma oportunidade de escrever um livro com um dos grandes best-sellers do Brasil.
E ele entendeu também que ele já tinha olhado o tema do empreendedorismo de baixo para cima, de cima para baixo, mas nunca tinha pensado no viés da deficiência. E hoje, recentemente, saiu uma pesquisa do Sebrae dizendo que em pequenas empresas, eu achei um número meio exagerado, mas em pequenas empresas, o número de empreendedores, de empresários com deficiência chega quase a bater 20%. 20%? 20%. Já é um caminho seguido pelo segmento, até pelas próprias barreiras da sociedade, sim, principalmente as barreiras atitudinais, o preconceito. Um outro objetivo muito grande, né, é criar também uma literatura sobre o tema. Hoje, se você está na faculdade, precisa estudar alguma coisa sobre deficiência no âmbito do trabalho, você não encontra literatura a respeito. E um outro ponto, que eu acho que é um outro ponto importante, é criar um leque, mostrar que existe um leque de opções. A lei de cotas, como o deputado Gondim falou, é muito importante para o segmento. Para quem não sabe, o que é a lei de cotas? Ela determina que empresas com mais de 100 funcionários têm uma cota de 2 a 5% de pessoas com deficiência, dependendo do tamanho da empresa. Só que essa é a única política pública hoje existente relativa a trabalho e renda da pessoa com deficiência. E o mundo é muito mais do que isso. Então, eu até queria fazer um desafio aqui na Assembleia para os deputados, talvez o deputado Damasio possa comentar um pouco sobre isso, um desafio que seria como beneficiar, através de uma lei, como beneficiar a pequena empresa, não só a grande, não focar aquela que apenas cumpre a cota, porque tem mais de 100 funcionários. Como beneficiar, de alguma forma, estimular a pequena empresa a contratar pessoas com deficiência. Ou seja, deveria ser algum benefício fiscal, algum outro benefício de alguma natureza. Por que isso? Nós sabemos que 70% dos postos de trabalho, pelo menos, hoje estão na pequena empresa. Posso dar uma pitadazinha? Se nós não tivermos uma política que incentive a pequena empresa a contratar, nós não estamos tocando, de fato, o mercado que nós conhecemos. Sim, que mais precisa. Deputado? É uma sugestão excelente. Nós podemos dar essa sugestão ao governo do Estado, porque você, quando vai dar incentivo, cabe ao Poder Executivo, sabe? Então, vocês mesmos, dentro da Secretaria, podem formatar um projeto para o governo, me entendeu? E o governo mandar para a gente, para nós votarmos. Porque cabe ao Poder Executivo dar justamente incentivos fiscais ou retirar do que cabe a eles, retirar, por exemplo, nós tivemos com o trigo, nós discutimos muito. O etanol também, a redução de ICMS. Então, eu acho que a isenção de ICMS ou a isenção para quem dá é uma coisa assim espetacular. Nós podemos pensar nisso até como dar sugestão para o governo. E vocês, dentro da secretaria, podem também formatar alguma coisa e passar para o governador. Deputado Marcos Damasio, muito bem-vindo ao Arena Livre. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Cumprimentar os telespectadores, meu companheiro, meu amigo. Fomos vereadores juntos na cidade de Mogi das Cruzes, o Gondim. E o nosso amigo Cid Torquato, que é um prazer estar aqui com você. Viu? Parabéns pelo livro. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente da Secretaria, né? Um trabalho importante. Eu acredito que a inclusão, inserir pessoas hoje no mercado de trabalho é um tema que está aí colocado. E são dois temas interessantes que o livro aborda, né? O empreendedorismo e a acessibilidade. Eu acredito que o nosso país ele passou por vários momentos, por várias fases, inclusive na questão profissional. Eu me lembro de uma época que o sonho de todo mundo era ser funcionário do Banco do Brasil, por exemplo. Então as pessoas estudavam, se esforçavam para ser funcionário do Banco do Brasil.
Depois nós tivemos também um período que o sonho de todo mundo era trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, numa montadora de veículos, né? E eu vejo que hoje o sonho do brasileiro é ter o seu próprio negócio. O empreendedorismo do brasileiro está aí hoje colocado, é um tema que tem que ser muito bem discutido, muito bem debatido. E a pessoa com deficiência física que quer ter o seu próprio negócio, na minha opinião, e eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mogi das Cruzes, uma cidade importante, uma cidade que economicamente vem se fortalecendo. Nós somos hoje lá, Mogi das Cruzes, a 18ª economia do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. E eu tenho observado muito a questão do empreendedor, né? Nós temos aí, inclusive, mecanismos como o Banco do Povo para apoiar aquelas pessoas que querem iniciar o seu pequeno negócio, né? E eu vejo que realmente poucas pessoas com deficiência têm aproveitado essa oportunidade de ter o seu próprio negócio. E aí eu acredito que as legislações elas precisam também estar voltadas, né, para aquele empreendedor com deficiência. Então eu aqui na Assembleia estou estreando como deputado, né, sou um novo deputado aqui da casa, pretendo trabalhar muito, inclusive já solicitei a minha participação na frente do empreendedorismo que essa casa mantém, e eu espero poder colaborar com a minha experiência de secretário, sabendo da importância da mão de obra, porque aquela pessoa que tem deficiência física, ela tem a mesma capacidade de uma pessoa que goza de plena saúde, né? Então, eu sei que é difícil hoje, as cotas existem, a legislação beneficia, só que é o que eu digo, nesse país, você criar lei, às vezes é fácil, fazer cumprir a lei é muito mais difícil, né? Então, eu sei de muitas empresas que, embora sejam fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, acabam não cumprindo a questão das cotas, né? Mas eu acho que é uma questão também de conscientização do empresário. Eu acredito que isso está amadurecendo, você mesmo citou que durante séculos, né, essa parcela significativa da nossa população ficou à margem, invisível, ficou esquecida, uma mão de obra que não foi aproveitada pelo país durante um período muito longo, mas que hoje, né, o pontapé inicial foi dado. Eu tenho a impressão que a questão está muito bem colocada, a acessibilidade vem sendo trabalhada. O nosso país é um país que precisa se modernizar, é um país que precisa avançar culturalmente. Eu acho que a questão de inserir também deficientes no mercado de trabalho é uma questão cultural, exatamente, é uma questão que está enraizada no nosso empresariado. Mas eu acho que essas questões estão avançando, nós estamos conquistando espaços importantes. Hoje a mobilidade urbana está também colocada aí, né? E a acessibilidade das pessoas, dos cadeirantes, por exemplo, vem sendo bem executada por alguns municípios, por outros nem tanto, mas eu tenho muita esperança, né, que a gente possa avançar nesses temas, né, na questão da inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, de um rigor maior na fiscalização do cumprimento da lei, que já está aí, que existe, né, e na questão do empreendedorismo, que eu espero que os deficientes possam ter uma participação maior nessa questão, porque eu vejo que ainda é uma parcela muito pequena de deficientes que tem o seu próprio negócio, que toca o seu próprio negócio. Agora, o desejo de ser dono do seu negócio hoje é muito grande. É universal. Né? É universal e não tem como ser diferente para o portador de deficiência. Então, lógico que o poder público, as prefeituras, né, o próprio governo do estado, como o Gondim disse, precisa agir nesse sentido, né, com legislações, com incentivos fiscais, com outros incentivos que as empresas buscam também. Na questão do ISO, né, eu acho que a empresa que zela pelo cumprimento da lei deveria ser reconhecida na questão do ISO. Então, tem muita coisa que ainda temos que avançar. Mas a disposição minha, do Gondim, desta casa, da Assembleia Legislativa, é nesse sentido. O nosso compromisso é com essa parcela da população. E eu estou aí à disposição para lhe ajudar, para trabalharmos juntos com a secretaria que você também comanda, né, para que a gente possa avançar nesses temas e trazer o deficiente para realmente ser o empreendedor que ele deseja e tocar o seu próprio negócio. Cid. Que ótimo. Com certeza,
a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Eu não sei se foi falado, hoje eu sou secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sou adjunto da doutora Elina Mara Rizzo Batistella. Que já esteve nesta Arena Livre. Que já esteve aqui e sem dúvida alguma, uma locomotiva desse processo. Eu não vejo a nossa secretaria sendo conduzida por uma outra pessoa com o punch, com a força, com a determinação e com o conhecimento que a doutora Linamara tem. Ela, de fato, é uma referência, um exemplo. No meu caso, eu digo que ela é minha fada madrinha, porque eu estava ainda em processo de reabilitação, tinha 6 meses de lesão, e ela ainda comandava a antiga DMR, que virou Rede Luci Montoro, e ela me recebeu, né, para uma triagem. Nós ficamos conversando algumas horas. 2 semanas depois ela tomou posse como secretária estadual e, de forma inusitada, eu não esperava, me convidou para fazer parte da equipe inicial da secretaria. Então, eu estou lá desde o começo. O trabalho feito na secretaria tem feito com que, não só no âmbito do governo do Estado de São Paulo, mas dos municípios, os avanços tenham sido significativos. Mas, de novo, né, como a gente já disse aqui várias vezes, o buraco é muito fundo. Mas você é conhecedor, né? Você, como consultor da ONU, já trabalhou no Ministério, ou seja, tem uma visão planetária, ajuda muito São Paulo. Bom, eu tinha uma visão de políticas públicas, né, de forma ampla, principalmente na área da tecnologia. Na secretaria, felizmente, eu estou conseguindo associar essa experiência que eu tinha com tecnologia, com internet, com comércio eletrônico, à área da deficiência. Não poderia ser diferente. A tecnologia é absolutamente fundamental hoje para todo mundo, né? Então ela permite, ou ela facilita a vida das pessoas. A gente diz que a tecnologia facilita a vida das pessoas em geral e possibilita a vida de muitas pessoas com deficiência. Então eu trabalho muito proximamente a questão da tecnologia assistiva, que vai desde uma muleta a um sofisticado robô ou programa de computador. Então, tudo isso está embaixo do guarda-chuva da tecnologia assistiva. Nós fazemos o principal evento de tecnologia assistiva do continente, daqui da América do Sul, que é a reabilitação. Sim. Ela acontece este ano em novembro, vai ser no Expo Center Norte. No mês de abril, acontece a Reatec, que é uma feira grande também, mais voltada ao consumidor final. A reabilitação é uma feira mais B2B, mais uma feira de negócios, e muitos negócios na área de tecnologia. Sim. Bom, no próximo bloco vamos falar mais sobre empreendedorismo sem fronteiras com Cid Torquato. Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o Cid Torquato, que é secretário adjunto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. E no intervalo, o deputado Gondim falava da questão do exemplo do poder público, né, deputado? As cidades, os estados, o governo federal também, não só fiscalizando, mas fazendo cumprir a cota e o bom desenvolvimento das cidades, o desenho universal, para que haja acessibilidade plena, não é isso? Isso é o ideal, né? Então se faz as leis. E as leis são vastas, são muitas leis, né? A gente até chama atenção, o país tem boas leis em relação à acessibilidade, mas a dificuldade do município de cumprir é muito grande. Você tem município aí que não consegue arrecadar no máximo para cumprir saúde, educação e folha de pagamento. Então o que acontece? Eles para poder fazer, principalmente no caso da acessibilidade, no caso de subir e descer, o direito de ir e vir, eles ficam com muita dificuldade. Então os municípios, que é onde acontece tudo, né, ele termina sofrendo sem condição. Tá? Mesmo
mesmo com as condições que nós temos de emendas parlamentares, de orientação, porque você deve receber muita gente de prefeitura sobre esse assunto, e lá na secretaria de pessoas com deficiência. Então, o que acontece? Realmente falta condição para o município efetuar essas ações. Então, nós temos muito problema de prefeitos que chegam até você e dizem assim, olha, eu preciso trabalhar essa acessibilidade e não estou conseguindo. Cid, pode comentar sobre isso, a dificuldade dos gestores municipais em adaptar as cidades. Boa parte delas já está construídas, algumas são centenárias, mais que centenárias, ou seja, o desenho urbano não é favorável. As cidades no Brasil inteiro, inclusive São Paulo, têm passivos de falta de acessibilidade enormes. O que eu tento dizer para os gestores é que para eles não se assustarem, porque quando você tem um passivo muito grande, muitas vezes você esquece, você fala, não vou nem tocar nesse passivo, porque isso é um problema muito grande. O que eu digo que eles precisam ter uma visão desse passivo, para conseguir eventualmente fazer um planejamento ao longo do tempo. E ao longo do tempo não é um mandato, não são 2 mandatos, talvez sejam 2 gerações para talvez recuperar o que precisa ser recuperado. O que não pode acontecer de jeito nenhum, Jorge, que continua acontecendo, deputados, isso a gente precisa trabalhar para não acontecer mais, é o que eu digo, que eu chamo de errar para frente, continuar errando. Então, tudo bem, se existem obras, prédios feitos há algum tempo e eles têm problemas de acessibilidade, isso até é aceitável, porque, como eu disse, a luta, sim, de fato tomou força no estado de São Paulo nos últimos 10 anos, sim, embora o movimento tenha mais de 30 anos, o movimento das pessoas com deficiência. O que não pode mais acontecer é errar para frente, continuar errando. Então, novos empreendimentos, não há desculpa para isso. Fazer novos empreendimentos hoje em dia e continuar errando na falta de acessibilidade. E continua acontecendo. Esse que é o problema. Então, daí a gente vai conversar com os gestores e eles dizem, mas eu não conhecia essa legislação. Ou seja, algum desconhecimento sobre a questão, principalmente, como eu disse, por essa cultura, sim, de exclusão, né, centenário, aí, há milênios acontecendo. Ficou adormecido mesmo. Mas não dá para desculpar a ignorância. Alguns pontos importantes foram citados, né? A questão da acessibilidade, eu vou dar o exemplo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que você conhece bem, uma cidade importante, tão próxima aqui da capital. Nós estamos a 50 quilômetros da capital. O prédio da Prefeitura é um prédio antigo, o Gondim conhece também. Nós não temos acessibilidade, né? O prédio da Prefeitura agora está passando por uma reforma. Nós somos 3 andares e para um deficiente chegar no 3º andar, na minha Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, alguém tinha que descer para pegar esse cadeirante, 2 pessoas, né? Normalmente a Guarda Municipal fazia isso, para levar o cidadão no 2º, no 3º andar do prédio. Com a reforma que está sendo realizada agora, essa questão de elevadores, a Prefeitura de Mogi não tinha elevadores, né? Que é um absurdo numa cidade de um porte da nossa cidade não ter essa acessibilidade. Mas lógico que agora, na construção de novos prédios, nas construções novas, essa consciência existe e vai existir daqui para frente, não é? A questão está colocada aí e não tem como fugir dela. Agora, foi dito aqui também na questão da empregabilidade. O poder público é o que mais emprega no país. 99% das cidades do Brasil, a prefeitura é a maior empregadora da cidade. A prefeitura da minha cidade tem 6.000 funcionários. Então, eu acho que esse exemplo, né, de empregar as pessoas com deficiência tem realmente, Gondim, que partir do poder público. Dá né? o exemplo. Com certeza, com certeza. E acho que o exemplo dado pelo poder público é fundamental, né? Com certeza. Né? Então, eu acho que as prefeituras elas têm realmente que cumprir essa legislação das cotas. Ela é a grande empregadora da imensa maioria das cidades. A acessibilidade nos prédios públicos também tem que ser levada em consideração. Eu acho que
inadmissível hoje uma repartição pública, um prédio público que está aí para atender o cidadão, não ter a acessibilidade necessária para receber essa parcela tão importante da nossa sociedade, né? E você também citou uma coisa interessante que vem a favor do deficiente, né? Que é a questão da tecnologia. Com as tecnologias que estão hoje aí, o deficiente tem uma ferramenta excepcional à sua disposição, ele pode se inserir com muito mais facilidade no mercado de trabalho. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar e ajuda muito essa questão do deficiente, não é? Então, eu acho que são pontos que vão amadurecer. Eu acho que esse país está vivendo um momento novo, o Brasil vai se modernizar daqui para frente, não é? É uma exigência, porque nós somos uma das maiores economias do mundo, não é? E o Brasil precisa passar por uma série de reformas, precisa repensar a questão do emprego, da economia como um todo, e a gente tem assim uma esperança, uma expectativa muito grande. Você também citou que governar é governar para as futuras gerações, né? Então, quem governa pensa no futuro. E eu acredito que nós vamos conquistar coisas importantes, né? Eu acho que os exemplos dados pelos países de primeiro mundo, e ninguém vai inventar a roda agora, né? Eu acho que os exemplos, os bons exemplos de outros países muito mais avançados do que o nosso, têm que ser seguidos, tem que trazer essas experiências para o Brasil, e eu acho que isso é natural que aconteça daqui para frente, é uma exigência da nossa sociedade atual. Cid. Então, no ponto da tecnologia, voltando, que é um ponto muito importante, hoje em dia, com os aplicativos para celulares, isso junto com a questão do empreendedorismo, tem surgido muitos recursos que até pouco tempo atrás não existiam. Então, por exemplo, para lembrar que é interessante, é uma ferramenta que para as pessoas que falam com libras, falam linguagem com a língua de sinais. Tem tradutores hoje que dispensam a intermediação humana. Então ele reconhece alguém falando a língua de sinais, traduz isso para português. Então, isso sim é uma evolução. Isso é uma grande evolução e outros vários aplicativos nesse sentido. Então, a tecnologia é fundamental de novo, no estado de São Paulo, se a gente vê, por exemplo, em São Paulo, na cidade, se evoluiu muito em termos de calçadas rebaixadas. As calçadas em si estão melhorando em alguns bairros, mas para que o estado realmente fique um estado considerado acessível, nós temos que trabalhar melhor o interior. Eu acho que isso, a Assembleia tem um papel fundamental nesse sentido. Sim. Levar essas informações, e não só as informações, essa exigência para as prefeituras. Nossa secretaria tem um programa que é muito interessante, que chama Caravana da Inclusão. Nós já passamos por 40 cidades esse ano, nós vamos para 13 cidades. A primeira vai ser em Socorro, que é um exemplo de acessibilidade. O Socorro descobriu no turismo acessível uma fonte de receita que poucas cidades no Brasil têm abraçado. Hoje é uma referência de turismo acessível e inclusivo. Porque não se pode olhar apenas o deficiente, mas o idoso e toda essa geração idosa. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente, não é, deputado? Serra Negra e Águas de Lindóia, eles fizeram bem o dever de casa. Exatamente. Você tocou, Jorge, num ponto muito interessante. A longevidade, ela traz quase que necessariamente deficiências. Então, cada vez mais, nós temos a pessoa com deficiência, a questão da deficiência, cada vez mais próxima de todos nós. Eu acho que esse, deputado Damásio, agora pensando um pouco no que foi dito, acho que esse é um ponto muito interessante. A gente tem que aumentar as ações de conscientização. Temos que quebrar esse preconceito que ainda existe. E outra sugestão, as prefeituras criarem coordenadorias da pessoa com deficiência física. Que dialoguem com a secretaria. Muito bom.
muitas prefeituras, lógico, que não tem porte para criar uma secretaria, mas para criar uma coordenadoria dentro da estrutura administrativa para tratar dos assuntos inerentes a essa parcela da população. Agora, uma pergunta, a secretaria de vocês, ela não tem verba, né? Ela é uma secretaria pequena e com os cortes recentes, nós estamos sofrendo bastante porque tinham vários programas aí de atenção, principalmente no interior, convênios com ONGs, mas a gente está acreditando que agora deu uma enxugada, né, a pedido do governador, mas a gente acredita que essas verbas vão voltar, que a gente vai poder fazer mais. Mas só a criação da secretaria já foi uma grande conquista. Não, deputado, você tocou num tema fundamental. A criação de instâncias municipais é um dos nossos programas mais antigos, é um dos primeiros programas da secretaria, porque a gente sempre acreditou que, como é um tema importante, que foi esquecido durante séculos, é muito importante que os municípios criem suas instâncias, secretarias, coordenadorias, diretorias, assessorias, não importa. O importante é passar duas mensagens. Uma mensagem para dentro da gestão municipal, dizendo, olha, nós estamos preocupados com essa questão e nada mais vai acontecer sem acessibilidade. E outra mensagem clara é para a população. Nós estamos sensíveis a essa questão que é fundamental. Só para completar um outro ponto que tem sido tocado aqui, tangenciado, é o seguinte: hoje, em grande medida, as pessoas com deficiência representam um custo para a sociedade. Essa inclusão, pelo empreendedorismo, pelo trabalho na pequena ou na grande empresa ou no governo, traz uma outra perspectiva importantíssima. Geração de PIB, emprego e renda. Deixar de ser um peso e passar a ser um cidadão. Contribuir com o crescimento da sociedade. Cid, na página 85, no diálogo com Dolabella, você fala que a liderança empreendedora é um processo de sedução. Explica melhor isso para a gente. Bom, eu escutei de um empresário publicitário, há uns 20 anos atrás, uma coisa que me marcou bastante, que foi o seguinte, que o grande desafio dele era manter as pessoas sentadas eretas, certo? Porque na primeira hora está todo mundo sentadinho, figurativamente. Sim. Na segunda hora o povo já começa a deitar, dali umas 5 horas está todo mundo deitado. Mantém a postura. O desafio é manter o interesse, sim, manter a pessoa com energia para trabalhar. E o empresário, o líder, ele tem que ser um pouco sedutor nesse sentido. Não adianta só mandar, não é só através da autoridade. Você tem que convencer, você tem que cativar, motivar, e aí sim entra a sedução. Sim. A motivação, sedução é muito São próximas, né? São poderes de convencimento. Exatamente. Deputado Gondim, agora inaugurando uma rápida rodada de breves perguntas para breves respostas. Falávamos com o Cid, antes do início do programa, sobre a questão do poder público dar o exemplo e lembrávamos dos PMs que estão afastados do serviço porque receberam algum tipo de violência, trauma, tiro, e toda a sua expertise não é dedicada à Polícia Militar. Ele é afastado e ele poderia muito bem, com o esforço da tecnologia, né? Trabalhar em casa, deputado. Eu tenho 2 projetos aqui. Por favor. Um dos projetos é que o PM se aposenta muito cedo, com 48 a 52 anos. É que ele seja reaproveitado com uma patente a mais. Então, sargento volta como tenente e assim por diante. Ele ganharia outra patente quando ele se aposentasse depois de 5 ou 10 anos, com 60 anos. Então, são homens que estão com condição de trabalho, né? Aptos, conhece. E a mesma coisa com o deficiente. Nós temos aí pessoas com deficiências, aliás, esse setor funciona muito bem em Mogi das Cruzes, da Associação dos Portadores de Deficiência da Polícia Militar, e eles realmente têm condição de marcar, está no 190, sim, eles podem estar
Serviço trabalhando no serviço burocrático ou serviço de internet. Na inteligência. Na inteligência. Na administração. Justamente. Ele consegue descobrir, por exemplo, nós estamos aqui próximo do Ibirapuera, próximo da rotatória. Aí é um assalto, o cara para ali a moto e faz um assalto. Você liga no 90 e o cara diz assim, ó, a viatura mais próxima, ele consegue descobrir onde é que está. A tecnologia retirou todos esses nós. Não é, mais um aplicativo, né? Com certeza. Então, eu acho que nós temos que aproveitar, esse projeto está aí, mas é claro que não depende só da gente. Esse aí depende, dizem que tem gasto, reassumir, outras coisas mais. Então, toda vida que tem gasto, as coisas param aqui. Sua última pergunta, deputado Marcos Damasio, ou sua saudação ao nosso convidado, só temos mais 6 minutos. Eu quero me colocar à disposição, eu acho que é uma questão importantíssima, né, que envolve o nosso dia a dia, uma parcela, como foi dito aqui, extremamente significante, produtiva da nossa sociedade. Como parlamentar, né, aqui na casa, eu pretendo elaborar projetos que possam enriquecer essa questão. Me coloco à sua disposição, você é um profundo conhecedor, um estudioso, né, desse tema da inclusão de deficientes no nosso mercado de trabalho, que a questão aqui, inclusive, envolve muito o empreendedorismo, né, e o que a gente puder somar, as suas sugestões, né, pela sua experiência, conte conosco. Conte conosco, nós temos esse compromisso com essa parcela da população e eu pretendo trabalhar em benefício dessa causa, né? Mas percebo que estamos avançando, né? Esse avanço, às vezes, ele é um tanto quanto moroso, mas eu já vejo, assim, uma diferença muito grande, né, do passado para o presente que nós estamos vivendo hoje. Cidades que realmente têm enfrentado essa questão com muita responsabilidade. A minha cidade tem, hoje, em todos os estabelecimentos comerciais, na área central da cidade, na área comercial, a gente vê os estacionamentos reservados aos deficientes, a gente vê o interesse do poder público em poder prestar essa assistência na questão do transporte coletivo, porque nós estamos falando de emprego e a pessoa, às vezes, precisa se deslocar da sua casa até o local de trabalho. Então, os ônibus, né, a frota de ônibus hoje ela precisa ter a acessibilidade, porque se não tiver, nem vence uma licitação. Na própria licitação, você já tem que exigir que 100% da frota de ônibus seja acessível. Seja acessível ao deficiente, né? Então, eu acho que essas questões estão avançando, né? O tema está sendo aí discutido, colocado, e daqui para frente, eu acho que nós vamos avançar muito nessa questão e me coloco à sua disposição aqui na casa, né? Tanto eu, tenho certeza, o deputado Gondim, nós temos interesse em ser parceiros da Secretaria e implantarmos políticas públicas em benefício dos deficientes. Só faltou a saudação do deputado Gondim antes das considerações finais do nosso entrevistado. Eu só queria fazer um comentário aqui, que aliás me preocupa muito. O deficiente que frequenta uma escola com uma PAI, ele vai levar o filho para a PAI e deixa o filho na PAI e volta para cuidar das outras crianças. Ele não tem direito ao passe. Então, o passe é só na hora que está levando o filho. Tem muita coisa a ser trabalhada ainda. E se você quiser sair com o filho, ao invés de ir para a PAI, de ir passear num shopping, você também não tem o direito de caminhar naquele ônibus. Então, nós temos coisas ainda do Arco da Velha que nós temos que recuperar, porque faz parte de uma cura justamente esse contato com a população, com a escola, com mais pessoas. Suas considerações finais, o que faltou dizer, Cid Torquato? Bom, eu queria agradecer de novo muito. Esse é um tema que não tem fim. A gente vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos ainda discutindo essas questões. Né, com avanços, mas com certeza, como a gente reconheceu aqui, é um segmento que foi esquecido pela sociedade durante muitos anos e não pode, até por uma questão de sustentabilidade. Nós temos que incluir, integrar as pessoas com deficiência, temos que usar a tecnologia nesse processo. Temos que usar o paradesporto
como ferramenta de inclusão, inclusive pensando no trabalho. Mogi das Cruzes tem um projeto fantástico. Aliás, inauguramos um ginásio de paradesporto há pouco tempo atrás. Exatamente. Mogi tem um trabalho fantástico, unindo paradesporto e trabalho, que é uma referência para o Brasil. Eu, felizmente, eu participo desse projeto. Eu comecei, depois da inauguração do ginásio, que o prefeito fez a grande honra de botar o nome do meu pai, foi um professor em Mogi, teve uma perna amputada, se reabilitou, voltou a trabalhar. Eu comecei a jogar bocha paralímpica e jogar, não só brincar, treinar sério. Há 2 semanas atrás eu fui campeão estadual na Série B. Então agora me qualifiquei para jogar a Série A agora, e o regional e se eu for bem, o brasileiro. Então, graças ao projeto que foi desenvolvido lá. Então eu diria aí para os prefeitos que estão nos ouvindo, para os deputados, tecnologia, paradesporto, trabalho, inclusão. Vamos trabalhar juntos porque tem muito trabalho a ser feito. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Cid, volte mais vezes, esta arena é livre. Muito obrigado, por sua presença aqui. Obrigado, deputado Gondim, deputado Damasio, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.